Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um podcast aqui do Envelhecer com Saúde. Hoje, tema super, ultra, mega interessante, importante para todo profissional de saúde que lida com idoso. Hoje a gente vai falar sobre manejo da depressão no idoso. E para discutir sobre esse tema muito importante, a gente tem aqui um convidado também muito importante, um convidado ilustre, Rodrigo Silva, nosso amigo psiquiatra. Rodrigo, que é psiquiatra, especialista em psiquiatria geriátrica, né? Rodrigo é lá da nossa Universidade Federal de Pernambuco, né, Rodrigo? Nascido e criado, como dizem, na Federal. Maravilha. Rodrigo, seja muito bem-vindo aqui. Essa casa é sua, viu? Obrigado. Olá a todos primeiramente, né? Agradeço a Daniel Gomes, Eduardo Figueiredo, meus amigos e grandes geriatras, né? Referência para mim na geriatria. E é um prazer estar discutindo esse tema tão importante nesse dia de hoje. Estou aqui também com meu amigo Fig. Fig, muito bem-vindo. Opa, obrigado mais uma vez aí. É a honra de participar dessa mesa. Praticamente parece uma mesa de congresso, com a presença de Rodrigo. E a gente vai ganhar muito aí com essa conversa. Espero trazer para vocês também muita informação. Então, pessoal, a gente vai falar hoje, como eu disse, de manejo da depressão no idoso, tá? Quero só ressaltar aqui, antes de mais nada, que essa discussão nossa aqui não tem nenhum conflito de interesse, não tem nenhum conflito de interesse com a indústria farmacêutica nenhuma, tá? E que o propósito dessa nossa discussão aqui é principalmente a educação médica, tá? Então, perfeito. Se tiver alguém que não é profissional de saúde que esteja nos ouvindo, a discussão vai ser interessante, mas isso não deve ser levado como uma recomendação médica. Na dúvida, sempre procure o seu médico, tá? Perfeito. Então, a gente escolheu esse tema, manejo da depressão. Lembrando que a gente tem um episódio aqui de depressão no idoso, em que a gente fala muito sobre manifestações clínicas, como dar o diagnóstico, e hoje a gente vai focar principalmente no tratamento da depressão. Só que o tratamento da depressão, né, Rodrigo, a gente percebe na prática que ainda há um subtratamento da depressão no idoso. Ou quando há tratamento, esse tratamento muitas vezes não é feito da forma correta, concorda? Perfeito, Daniel. Quando a gente vai ver realmente os números são bem importantes em relação ao que você está falando, né? A gente tem uma crença, muitas vezes, de que é normal o idoso estar deprimido, né? Então, acho que vocês já até devem ter falado sobre isso no podcast anterior, mas vale a pena a gente falar novamente que, embora possa ser comum ter sintomas depressivos no idoso, não é normal. A gente, enfim, uma discussão do diagnóstico da depressão, né? A gente vê que no idoso, o idoso tem muito mais sintomas depressivos, muito mais o que a gente chama de depressão menor, sintomas depressivos subsindrômicos do que a população geral. Embora em relação ao diagnóstico de um episódio depressivo, a gente vê que isso pode ser, em alguns estudos, menos prevalente no idoso. Aí se questiona muitas vezes porque, na verdade, os critérios diagnósticos deveriam, talvez, ser um pouco diferentes no idoso do que na população geral. Mas, de fato, o fato é o seguinte, que, de fato, os sintomas depressivos clinicamente relevantes são muito importantes quando a gente vai avaliar na geriatria e, de fato, a depressão geriátrica, ela é muito subtratada. Então, essa população que acontece muitas vezes se toma como é normal, o idoso está triste, o idoso não tem vontade de sair de casa, é normal ele estar mais recluso. Isso não é normal, a gente tem que pontuar isso. A depressão no idoso, ela deve e pode sim ser tratada como qualquer outra faixa etária. E desde que seja feito um tratamento adequado, né, como a gente vai discutir aqui como a gente tratar, o idoso pode se beneficiar muito desse tratamento, né? O tratamento pode ser sim eficaz, né? Tem alguns dados já interessantes na literatura, né, mostrando justamente isso. O Daniel está chamando a atenção, né? Até os quadros mais graves dos pacientes idosos, quando tratados, têm respostas melhores do que os jovens. Então, a recuperação, até aquele idoso assim acamado, fica em casa, 4 meses acamado, sem comer praticamente, numa tentativa de investigação de perda de peso, a gente começa até a abrir investigação para doença neoplásica, né? Aquela depressão que ele não encontra e não vai encontrar a maior parte das vezes, obviamente, mas ele fica até sem entender por quê, porque ele nunca teve aquela sensação, ele nem entende que aquilo é depressão propriamente. E aí você faz toda a investigação, não acha nada naquilo ali, e eventualmente você vai na escala do GDS ali, encontra fatores de depressão, faz um PHQ-9, como a gente já discutiu no outro podcast, encontra fator de depressão.
entra com tratamento e a resposta é brilhante, absurda, assim, coisa assim, o paciente volta praticamente a quase toda a funcionalidade que ele tinha previamente. É muito legal ver isso, né? Isso é da literatura. Isso, de forma geral, quando a gente vai ver a resposta, a gente fala um pouquinho mais sobre isso mais pra frente, a resposta ao tratamento, muitas vezes, de forma geral, é um pouco menor no idoso do que no adulto de forma geral, quando vai avaliar a depressão, porque muitas vezes entram muitos fatores confundidores quando a gente vai avaliar esses estudos. Mas, de fato, quando a gente realmente tem uma resposta importante, uma remissão, é muito gratificante, porque a gente vai, numa pessoa jovem, a gente, em geral, não vai pensar que tem tantas coisas envolvidas. No idoso, a gente sempre vai avaliar se tem alguma questão clínica envolvida naquela depressão, se existe um transtorno neurocognitivo, uma demência envolvida. Então, sempre tem uma série de nuances que podem estar ali no meio de campo. E a gente tem o que a gente chamava antigamente, né? A gente não chama mais, não tem essa denominação, mas a pseudodemência depressiva. E são sintomas cognitivos da depressão tão graves que podem mimetizar uma demência. E, de fato, como você falou, Eduardo, às vezes tem um paciente que está diante de você e você acha que ele tem uma demência com muitos sintomas cognitivos, e quando você vai avaliar a história, você vê realmente tem sintomas depressivos importantes, ele já vinha deprimido há um tempo, ele tem uma história prévia de depressão. Quando você trata, aquele idoso volta a uma normalidade cognitiva e funcional, e de fato é um benefício muito grande que você vai ter naquele idoso especificamente. E aí, Rodrigo, você tocou em um ponto aí, pegando um gancho, falar um pouquinho sobre os desafios do tratamento, do manejo da depressão no idoso, né? O idoso muitas vezes tem multimorbidades, né? Comorbidades clínicas que podem agravar ou até mesmo causar depressão. Normalmente esses pacientes fazem uso de uma polifarmácia, e aí a polifarmácia acaba aumentando a chance de interação medicamentosa, né? Então você muitas vezes fica na dúvida ali que medicação iniciar, porque pode existir interações medicamentosas danosas, né, para o paciente. E lembrar que o paciente idoso também ele pode ter, com o envelhecimento, algumas alterações farmacocinéticas, né? A metabolização de drogas ali via citocromo P450 sofre alterações. Então esses são fatores que também complicam, dificultam um pouco também o tratamento da depressão no idoso, né, pessoal? Perfeito, isso. Bom, diante de um paciente que a gente tá lá, Dona Maria, que chegou pra gente no nosso consultório, a gente suspeitou de que Dona Maria possa ter um quadro depressivo, ou pelo menos sintomas depressivos clinicamente significativos, como você bem colocou, Rodrigo. A gente tem que, antes de começar um tratamento, a gente deve fazer 4 perguntas básicas, né? Que 4 perguntas são essas, Rodrigo? Diz aí pra gente. Tem um psiquiatra falecido, um grande exemplo da gente, Dr. Otton Bastos, que dizia pra gente, né? Bem trata quem bem diagnostica, né? Então, o primeiro passo é a gente reavaliar essa depressão, se de fato é um transtorno depressivo maior, ou de repente, por exemplo, se faz parte de um transtorno bipolar. Então é importante a gente olhar para a história daquela pessoa. Então avaliar quando foi o início da depressão. A gente sabe que a depressão de início tardio, né, a partir dos 60, 65 anos, em geral a gente vai ter um cuidado maior, vai acender aquele sinal amarelo, que será que de fato a gente está diante de, entre aspas, somente uma depressão, ou aquela depressão é um pródromo de uma demência. Como você falou, a depressão é um sinal de alguma outra doença sistêmica, alguma condição médica geral que a gente está aí, alguma medicação que a gente começou. Então avaliar realmente essas questões, a idade de início, né? Isso é muito importante. Avaliar se aquela pessoa já teve episódios depressivos anteriormente, se a gente está diante de um transtorno depressivo recorrente, e se aquele é o 3º, 4º episódio de depressão. Então sempre que a gente vai estar avaliando, avaliar a idade de início, se de fato a gente está diante de um transtorno depressivo maior, ou se existem indícios de que de repente aquilo pode fazer parte de um episódio depressivo, de uma depressão bipolar. A gente tem que observar na história, avaliar, perguntar se ao paciente ou acompanhante, se ele já teve algum episódio sugestivo de mania ou de hipomania. O que seria isso, Daniel? Se o paciente já teve algum momento, sentiu-se mais eufórico, com agitação mais importante, com pensamento acelerado, falando muito mais do que o
normal, se ele teve por um período desinibição, fazendo gastos excessivos, com a redução da necessidade de sono, aquele paciente que dorme poucas horas, no outro dia tá muito tá bem, não sente que tá cansado. Então isso tudo é importante avaliar se é um episódio, né? Se ele teve um episódio de mania ou de hipomania. Já o diagnóstico não é depressão maior, depressão unipolar, né? Já se configura um quadro de transtorno bipolar. Se a gente está diante de um episódio depressivo e o paciente tem uma história de ter tido um episódio de mania, hipomania, a gente já caracterizaria ele como um transtorno bipolar, tipo 1 ou tipo 2. Perfeito. Então isso é importante porque, de fato, o tratamento é muito diferente, Daniel. Então, se você faz um antidepressivo no paciente com depressão bipolar, ele pode ficar mais agitado, mais irritado, ele não vai melhorar, ele pode, inclusive, ter o que a gente chama de virada. Ele pode sair do polo depressivo para o polo de mania e hipomania. Isso é muito importante a gente realmente avaliar se de fato a gente está diante de uma depressão. E esse filigrana, né? essa diferenciação às vezes é difícil, né? Então você tem que perguntar para o familiar: seu fulaninho, seu pai, sua mãe, ele já teve algum período que teve mais eufórico? Ele vai responder muitas vezes: Daniel, já teve. Como foi essa euforia? Quanto tempo durou essa euforia? Isso foi uma euforia que durou poucos minutos ou durou vários dias? Junto dessa euforia, ele ficou falando mais que o normal? Meu pai fala muito, mas eu quero saber se ele passou um período que ele falou mais do que o normal. Eu quero saber se teve um período que ele gastou em excesso. Mas a gente tem que ir esmiuçando isso para ver se a gente realmente consegue caracterizar um episódio de mania ou de hipomania. Outra questão que é super importante a gente avaliar, Daniel: então, diante de todo paciente que você tenha que você esteja suspeitando de um episódio depressivo ou que você faça diagnóstico de um episódio depressivo, qualquer idade, a gente tem que avaliar o risco de suicídio. Isso em idoso, Daniel, isso é mais importante ainda. Por quê, Daniel? Porque a gente sabe que a taxa de letalidade de uma tentativa de suicídio no idoso, ela é muito maior. Então, embora os adultos jovens eles tenham mais tentativas de suicídio do que o idoso, ele, em geral, ele vai morrer muito mais por suicídio. Ou seja, ele, quando tenta, normalmente ele consegue. Sim, tanto ele consegue porque o idoso, o organismo tem mais sensibilidade às medicações. Então, 20 comprimidos de tal medicação no adulto jovem, o impacto é muito poderia maior não ter não poder elevar uma letalidade, mas no idoso isso pode gerar uma letalidade maior. E os meios que o idoso vai utilizar para a tentativa de suicídio, eles vão ser mais letais. Muitas vezes são homens idosos que vão tentar suicídio por enforcamento, por armas de fogo, e o idoso ele tem muito menos impulsividade. Então, enquanto no jovem a gente muitas vezes não consegue prever aquela tentativa, aquele suicídio, né, consumado, no idoso ele tem um planejamento muito maior. Então ele passa um tempo deprimido, ele tem essa ideação que vai um planejamento até que ele consiga ter os meios para isso e que ele tente. E se a gente não pergunta, não questiona, Daniel, a gente não consegue quebrar esse ciclo, essa escalada do pensamento suicida até o planejamento, até ter os meios e, de fato, a tentativa. Então é muito importante a gente realmente avaliar o risco de suicídio. Isso é muito importante. Rodrigo, aí me pergunto, assim, estava imaginando agora, eu, de repente, no consultório. Aí chega a Dona Maria para mim, de 76 anos de idade, e eu identifico que ela tem sintomas depressivos, tá? O unipolar, eu acho que a gente geralmente vai ter mais comum na prática clínica, que praticamente todo mundo tem tato ali com o paciente com depressão unipolar, desde o clínico, o geriatra, o cardio, o infecto, todo mundo vai ter algum paciente que vai chegar no momento com a depressão unipolar. Mas eu identifico que ela tem uma bipolaridade, dentro disso que você acabou de falar e desenhou. E aí, na sequência, vem outra pergunta também sobre a questão do suicídio. Quando é que eu mando para o psiquiatra? Qual é o momento, então, que eu digo assim, não, isso aqui eu acho que é uma terapêutica que vai ficar um pouco mais complexa. Se eu entrar com isso aqui, ele pode startar um episódio pior de mania, né? Sair de uma hipomania para uma mania propriamente dita, né? E complicar essa eventual terapêutica dele e aproveitando também o gancho na parte suicida, a mesma coisa, né? Nem toda ideação suicida ela é de mesma gravidade, você bem colocou aí. E aí, até que ponto vai ser sempre assim, nessa questão do suicídio? Tem ideação suicida, já mando para o psiquiatra. Não, vamos ver como é essa ideação suicida e até que ponto eu posso, como
ali dentro da especialidade não da psiquiatria manusear esse tipo de paciente? Como é que é a tua ideia sobre isso? Em relação, ao exemplo, à depressão bipolar, eu acredito que toda depressão bipolar deve ser manejada junto com um psiquiatra, porque realmente pra gente é muito difícil de você manejar às vezes, né? Então, para um geriatra que não tem, enfim, um manejo tão grande na depressão bipolar, eu acho que toda depressão bipolar, né? Todo transtorno bipolar deveria ser manejado junto com um psiquiatra. Obviamente, a gente sabe, né? A gente tem pacientes em conjunto, a gente sabe como é que a gente trabalha, deveria ser trabalho sempre em conjunto, mas na depressão bipolar, eu acho que todo caso deveria ser encaminhado para tratamento junto com o psiquiatra. Em relação ao risco de suicídio, eu acho que é difícil de você estar avaliando, mas quando é um risco de suicídio mais grave, né, você realmente avalia que existe um planejamento, que existe uma coisa assim, que pode vir a ter uma tentativa de suicídio, que você, na clínica, julga que realmente é uma coisa mais grave, ou que teve tentativas de suicídio, que houve tentativas de suicídio prévias, eu acho que também o psiquiatra deveria entrar. Eu diria que todo risco de suicídio deveria também ser encaminhado para um psiquiatra, seria o mundo ideal. Mas a gente sabe que a gente muitas vezes não é possível, né? Enfim, até principalmente na rede primária, a gente não consegue fazer esse manejo. Mas, de fato, é realmente assim, quanto mais grave for essa ideação, de fato, e mais grave for a depressão, e principalmente com tentativas prévias de suicídio, eu acho que o psiquiatra deveria realmente entrar junto para essa avaliação. Outro ponto aqui... Esse manejo do suicídio não é difícil somente para o geriatra, não. Para nós também, esse julgamento clínico de quando realmente, por exemplo, quando internar um paciente com risco de suicídio é uma coisa que para a gente também, muitas vezes, é difícil da gente estar avaliando. Então, a gente falou aí, antes de a gente iniciar um tratamento antidepressivo, a gente deve saber resumindo aqui, se é unipolar ou bipolar, se há risco de suicídio, a idade de início. A idade de início. E a quarta pergunta que a gente deve fazer, né, eu disse que eram 4, é se há sintomas psicóticos. Perfeito. Né? Outra coisa que a gente deve averiguar. Perfeito. Antes, né? Porque pode ser, de repente, que a gente esteja aí diante de uma depressão psicótica, né? Isso, normalmente, é uma coisa que você tem que questionar. Normalmente, os sintomas psicóticos, eles vêm para você, né? Ele vem à tona. Se você se perguntar, sim, né? perfeito. Se ali há um quadro psicótico associado, né? Porque, de fato, a gente vai ver que a terapêutica vai ser diferente. Vai diferir. Se né? o paciente apresentando, no caso, delírio ou delusions, né, que o América chama, que seria são delírios. São delírios. Alucinações. Não, são delírios. A tradução são delírios ou alucinações. Em geral, na depressão, a gente vai ter os sintomas psicóticos congruentes com o humor. O que é isso? Então, na depressão, a gente vai ter o paciente com delírio, muitas vezes, de ruína, de um delírio de que ele tá pobre, de que ele não tem mais nada no banco, de que ele vai perder tudo. Às vezes, ele tem um delírio de que pessoas próximas dele já morreram. Às vezes, ele tem um delírio, no delírio de Cotard, de que ele morreu, né? E que ele delírio de negação de órgãos, de que ele não tem, que às vezes tem alguns pacientes que a gente teve alguns pacientes em conjunto, e que a paciente diz que às vezes não passa nada, porque ela não tem mais esôfago, não tem mais onde passar, tá tudo vazio, que tá tudo podre nela. Então são delírios que normalmente você vai ter dentro na depressão psicótica, né? São os delírios, os sintomas psicóticos congruentes com o humor. Alucinações não são tão comuns. Você pode ter algumas vezes alucinações, muitas vezes alucinações auditivas pode acontecer. Se você tem alucinações visuais, você já fica um pouco mais reticente, um pouco mais com o pé atrás, que talvez isso não seja, entre aspas, somente, né? um transtorno de humor. Uma depressão psicótica e sim algum outro transtorno psicótico. Né? Desses delírios do paciente que se diz que está sendo agredido por cuidador, eu já presenciei alguns assim, né? Ele está vindo me agrediu e não agrediu. Eu estava na hora e vi que não, né? Ou o delírio do esposo traindo, né? Ou de uma questão de subtrair na parte financeira. Tu considera também delírio dentro desse contexto exatamente também? Isso é muito mais comum no delírio dentro da doença de Alzheimer, das demências, né? Então esse delírio de roubo é muito comum nas demências. A gente chama de um delírio, né? Na psicopatologia seria um delírio secundário, porque na depressão também a gente chama que é um delírio secundário à depressão, né?
né? Não seria o delírio primário do paciente com esquizofrenia, por exemplo, né? Então, seria, no caso da demência, um delírio secundário aquele transtorno cognitivo, né? Então, aquela coisa, né? Que eu tô aqui com o meu celular, então coloquei o meu celular e eu esqueço onde eu coloquei meu celular, né? Então, meu cérebro, ele começa a funcionar, então Daniel roubou meu celular, né? Então, esses delírios que você estava falando, Figueiredo, são muito mais comuns na demência. Não é tão comum se o paciente com depressão a gente sabe, vê que é depressão e tem esses delírios de persecutórios, né? Autorreferentes, a gente começa a dizer que é um delírio incongruente com o humor. A gente começa a suspeitar que de fato pode ter algum outro diagnóstico alternativo. Não seria somente um transtorno depressivo maior, uma depressão maior. Então, seguindo aqui no manejo de depressão, tá? É importante a gente vai começar a falar de medicações antidepressivas e outras medicações, vamos falar de terapias não farmacológicas, mas é importante a gente já trazer à tona aqui, Rodrigo, alguns conceitos, né? O que é que seria uma resposta, o que é que seria uma remissão e o que é que seria uma recuperação? Quando a gente inicia um tratamento, a gente espera que o paciente tenha uma remissão, né? A gente objetiva que ele tenha uma remissão, mas o que é que seria? O paciente respondeu, o paciente remitiu, o paciente se recuperou. O que é que seria isso? Então, Daniel, esses conceitos são bem importantes para a gente estar avaliando, principalmente quando a gente está vendo os estudos que vão avaliar o tratamento de depressão. Obviamente, na prática clínica, eu não utilizo de rotina essas escalas, mas você poderia utilizar. Então, as escalas que a gente vai utilizar, as mais conhecidas para avaliar o tratamento de depressão, são duas. É a escala de Hamilton, de depressão, e a MADRS, que é a escala de Montgomery-Åsberg Depression Scale. São essas duas principais escalas que a gente vai estar avaliando. Eu até gosto muito e uso com certa frequência a PHQ-9 também. Né? A PHQ-9 é mais assim, para uma triagem, né? E ela pode fazer uma coisa de triagem de sintomas depressivos, né? Porque a PHQ-9 ela é nada mais nada menos que os critérios do DSM-5, né? De forma mais estruturada. Como ela tem uma pontuação, e aí eu utiliza essa pontuação do PHQ-9 antes e durante o tratamento, né? Mas para estar avaliando a resposta, as melhores são a de Montgomery e a escala de Hamilton. Então a gente diz que o paciente teve uma resposta ao antidepressivo, aquela terapia que você vai estar utilizando, quando ele tem uma redução de pelo menos 50%, de mais de 50% daquela escala inicial. Então você pega aquela escala inicial. Então se ele, depois que você avalia, depois de 4, 6, 8 semanas, ele reduziu mais de 50%, então maior ou igual a 50% de redução daquela escala que você utilizou, você diz que ele teve uma resposta. Só que cada vez mais a gente não... Antigamente a gente se contentava, né? Há muitos anos atrás, a gente se contentava de o paciente estar melhor, ele está melhor. E hoje a gente quer uma remissão de sintomas, uma remissão completa de sintomas. Isso é um sintomas erro, afetivos, sintomas cognitivos, inclusive, né? Então, naquele paciente que tem depressão, você tem que avaliar se ele voltou ao estado basal do humor dele, se ele voltou à capacidade plena de raciocínio, de função executiva que ele tinha antes. E se houve melhora funcional. Isso. Né? Então, a gente vai dizer que o paciente teve uma remissão da depressão se ele normaliza aquela escala que você vai estar utilizando. Resolução de todos os sintomas. Então, se você tem se você está usando a escala de Hamilton, se ele está menor que 7, né? A Montgomery menor que 10, se eu não me engano, né? Então, se você normaliza aquela escala, você teve a remissão daquele episódio depressivo, que é o que a gente normalmente vai almejar. Então, isso é muito importante, porque tem alguns estudos que vão mostrar que você teve uma resposta àquela terapia, mas não teve uma remissão, né? E quando essa remissão ela é sustentada, a gente teve uma recuperação. Porque, de forma geral, o episódio depressivo, ele vai durar em torno de 6 a 9 meses, mesmo sem tratamento, de forma geral. Obviamente, a gente tem depressões crônicas, que a gente chama atualmente de transtorno depressivo persistente, de que vai durar por mais de 2 anos, né? Mas, em geral, o episódio depressivo ele vai durar em torno de 6, 9 meses. E é isso que a gente vai... Se o paciente ele tem uma remissão sustentada, a gente diz que ele teve uma recuperação. Daquele episódio. Então, esses conceitos são importantes a gente colocar aqui, porque o grande objetivo da gente deve ser sempre a remissão, né? E a recuperação. Obviamente que ter uma resposta já é bom, né? Mas, se possível, a gente tentar... E todo estudo clínico
clínico você vai avaliar, Daniel, ele vai ter esses critérios. Isso. Todo estudo clínico para avaliar um tratamento antidepressivo ou um tratamento com antidepressivo ou com medicações adjuvantes vão ter que avaliar isso. Resposta, ele vai ter que dizer qual é a resposta em quanto tempo e quanto foi a taxa de remissão em quanto tempo foi daqueles sintomas e quanto tempo essa remissão foi sustentada. Que muitas vezes é uma crítica que a gente tem, né? Os estudos mostram a remissão depois de, sei lá, de 2 meses, mas não vê se essa remissão foi sustentada. Isso. E você foca no cognitivo e na funcionalidade, principalmente no acompanhamento do paciente. É muito importante isso. Você vê realmente se ele está menos triste, se ele está chorando menos, ou se ele não está chorando, né? Enfim, quando eu falo não está achando que a pessoa pode chorar, é porque tem uma tristeza, é normal da vida, né? Mas se ele está, em relação ao que ele estava, se ele está bem do humor, se ele voltou a ficar motivado, ter prazer nas coisas e se ele está conseguindo fazer o que ele fazia antes. Porque a gente sabe que a gente tem, tá lá nos critérios, né, de um episódio depressivo, lentificação do raciocínio, o paciente vai estar com dificuldade de raciocinar, de fazer o planejamento de algumas situações. Ele tem que, quando a gente vai avaliar o tratamento, se a gente, obviamente, a gente descarta um transtorno cognitivo, a gente realmente tem que tentar fazer com que ele tenha uma recuperação total, inclusive desses sintomas. Figueiredo. Beleza. Então, assim, e agora uma pergunta que muitos se fazem eu diagnostiquei depressão em Dona Maria, eu vou propor um tratamento, tá? Eu tenho que necessariamente tratar com antidepressivos ou há situações em que eu posso tratar sem medicações? Perfeito, Daniel. Então, qual é a regra, de regra geral, o que é que a gente tem? Quanto mais grave a depressão, mais o benefício com o tratamento farmacológico, com medicações, vão ser importantes, né? Então, quanto a gente na depressão, a gente pode classificar também com essas escalas, a gente tem de acordo com cada faixa, né, de número de sintomas. Você pode ter uma depressão leve, moderada a grave, né? O que a gente falou antes, depressão subsindrômica, dos sintomas de depressão menor, sintomas depressão subclínica. Então a gente tem uma dificuldade de fazer essa avaliação, porque a gente não tem estudos que mostrem pra gente o que fazer. Então isso vai ser muito do julgamento clínico. Muitas vezes você vai ter um benefício sim com medicação, mas se a gente está diante de uma depressão, que já é uma depressão clínica, né, diagnosticada como um episódio depressivo, então na depressão leve, de forma geral, a gente tem o benefício, por exemplo, da psicoterapia. Quando a gente vai comparar psicoterapia com medicação, os benefícios são similares. Esses estudos, a maioria, são em adultos jovens. A gente não tem tantos estudos que focam... Acabam sendo extrapolados esses dados, essas condutas para o idoso. A gente não tem tantos estudos que focam nisso, mas na depressão leve você pode ter são equivalentes. Por exemplo, o CAMAT, que é um guideline canadense, que é super importante para o tratamento da depressão. O CAMAT, o último é de 2016 para depressão, para transtorno depressivo maior. Ele fala, Daniel, que o exercício físico ele pode entrar como tratamento, como monoterapia, como primeira linha para depressões leves, para episódios depressivos leves. Então, sempre eu gosto de falar isso para os pacientes, para dizer, mesmo que a gente não vai fazer somente o exercício físico, ele pode ser, em alguns casos, numa depressão leve. Obviamente, o paciente não tem uma depressão recorrente, ou enfim, que não tem maiores complicações, você pode indicar o exercício como primeira linha. A gente sabe que o exercício vai ter, sim, ações antidepressivas muito importantes, né? A gente sabe que nos transtornos neurocognitivos eles vão ter um papel essencial. E há estudos que mostram que pacientes com depressão mais graves, tratados com antidepressivos, o benefício foi maior no grupo que tratou com antidepressivo e teve a inclusão de atividade física se comparado a antidepressivos isoladamente. Isso. Aí assim, eu sempre dou assim, o pior cenário. Pior no sentido assim, de você não vai usar antidepressivo, você pode tratar somente com exercícios uma depressão leve, né? Então assim, pra gente entender que depressão leve você pode se tratar com psicoterapia, pode tratar com exercícios físicos, né? Tem alguns estudos vindo com mindfulness, com meditação, né? Mas enfim, pra gente entender que a depressão leve nem sempre vai ter que tratar com antidepressivo. Quando você vai pro cenário, Daniel, de uma depressão moderada... Lembrar, Rodrigo, que psicoterapia é muito importante.
antidepressivos também têm seu papel, mas eles não são excludentes. Isso. Aí quando eu falo do exercício, eu falo, ó, você pode fazer o exercício sozinho. Ele tem importância. Quando você não vai fazer o exercício sozinho, ele vai entrar com uma terapia que vai ser adjuvante. Então, não é aquela coisa de fazer psicoterapia ou medicação. Muitas vezes você vai começar, mesmo depressão leve, que o paciente, enfim, por algum motivo, ele já teve uma resposta anterior a um depressivo, ou ele realmente ele não quer esperar uma psicoterapia. Você pode indicar perfeitamente antidepressivo e psicoterapia. De forma nenhuma são excludentes. Na maioria das vezes, eles vão ser usados concomitantemente. Isso. Então, só para resumir aqui, para deixar bem claro, depressão leve até moderada, eu posso escolher fazer terapia não farmacológica, psicoterapia principalmente, ou posso fazer antidepressivo. Pode ser feito as duas terapias, não são excludentes, como a gente bem falou. Já na depressão mais grave... Moderada a grave, aí sim. Grave, necessariamente eu vou ter que iniciar um tratamento farmacológico. Perfeito. Então, na depressão leve, você tem... na depressão leve, você vai ter... tem a possibilidade de não começar logo o antidepressivo. Na grave, você vai ter que começar uma terapia antidepressiva. Nos casos moderados, você vai avaliar de caso a caso. Então, na depressão leve, Daniel, que você já teve uma depressão anterior e que respondeu bem ao antidepressivo, você vai partir logo por antidepressivo. Então, muitas vezes, da preferência do paciente, se o paciente realmente ele diz, eu não quero começar uma psicoterapia, eu quero começar um antidepressivo, eu prefiro começar um depressivo. Então, isso também tem que ser levado em conta. Então, tem várias... se de repente o paciente tem uma depressão leve, mas se depressão leve, sei lá, o cara é um CEO de uma grande empresa, ele tem uma depressão que é leve, mas está prejudicando o trabalho dele. Enfim, você vai, não vou começar logo o tratamento antidepressivo, porque de fato pode ter mesmo sendo leve, pode estar trazendo uma repercussão mais importante para aquela pessoa. Outra coisa que é preemptivo o uso de medicação no risco de suicídio e na presença de sintomas psicóticos. Perfeito. Aí, quando a depressão quando existe um risco de suicídio e quando é depressão psicótica, ela já é classificada automaticamente como um episódio depressivo grave, né? Então, de fato, depressão com risco de suicídio com a depressão psicótica já tem que começar a medicação. Aí eu já entro numa diferença da depressão psicótica, Daniel. Então, na depressão psicótica, a gente é comprovado que você vai ter um benefício de fazer não somente um antidepressivo, você poderia até fazer somente um antidepressivo. Mas estudos mostram que quando você vai associar um antipsicótico a essa terapia antidepressiva, você vai ter uma resposta muito mais eficiente. Então, na depressão psicótica, aí sim você vai ter que começar o antidepressivo e o antipsicótico. Não somente o antipsicótico você não deve fazer, o antidepressivo somente você poderia fazer, mas as evidências mostram que essa associação de antidepressivo com antipsicótico na depressão psicótica vai ser fundamental. Perfeito. Das psicoterapias, a terapia com solução de problemas parece ser na depressão é que tem maior nível. Na depressão no idoso é a que tem maior nível de evidência. Embora outras modalidades. Isso, enfim, a TCC pura, enfim, porque são a TCC, a PST, né? Você consegue ter uma sistematização maior. Então você consegue dizer, vão ser tantas sessões. Na sessão inicial eu vou fazer eu vou trabalhar tal aspecto. Na segunda sessão vai fazer isso. Então você consegue ter uma previsibilidade daquela psicoterapia, que é diferente da psicoterapia de base psicodinâmica, na psicanálise. Você não consegue ter essa sistematização. Então, por isso que é mais fácil a gente avaliar as respostas ao PST, à TCC, por exemplo. Ok. Então, quando a gente decide que vai começar o tratamento antidepressivo com medicação, o paciente lá, como a gente falou, depressão grave ou que tem sintomas psicóticos, risco de suicídio ou na falha de psicoterapia, a gente decidiu que vai começar antidepressivo. Tá? Quais são as premissas básicas ao iniciar um antidepressivo no idoso? Como é que a gente normalmente deve iniciar um antidepressivo no idoso?
Então, a premissa inicial da geriatria, né? O grande aforismo da geriatria é go slow, start slow, go slow, but keep going, né? Isso é um erro que muitas vezes as pessoas, eu pego muitas vezes pacientes que vêm com um tratamento com subdose, tá usando, sei lá, 5 miligramas de estalopram para tratar uma depressão, ou um paciente que um paciente mais jovem, né? O idoso usa amitriptilina, normalmente a gente não vai, é uma medicação inapropriada, mas tratando com 25 miligramas de amitriptilina, né? Ou então com 7,5 miligramas de mirtazapina. Então, e mantendo aquela dose. Então você vai, a grande questão é você realmente começar devagar, né? Porque mas você tem que de efeitos colaterais tende a ser maior. Então tem alguns pacientes, por exemplo, que você vai ter que você vai começar aqui, o paciente que já tem um histórico de ter sintomas colaterais, efeitos colaterais com algumas medicações, você às vezes tem que começar, por exemplo, a estalopram em gotas. Então começa a estalopram em gotas com uma gota e aí vai aumentando uma gota a cada 2 dias às vezes, né? Então vai aumentando paulatinamente, e é importante que você explique àquele paciente que ele pode ter efeitos colaterais inicialmente. É importante que você fale isso para o paciente, porque muitas vezes é isso que muitas vezes a gente vê que, por exemplo, o generalista, o geriatra, ele para. Então, se você não diz para o paciente, olha, eu vou começar uma medicação, a gente vai começar na dose mais baixa, a gente vai progredindo. Essa medicação, inicialmente, ela pode causar alguns efeitos colaterais gastrointestinais. Ela pode deixar com uma dor no estômago, pode deixar com azia, pode dar náuseas, pode alterar o teu hábito intestinal, o teu intestino pode ficar mais frouxo ou mais preso. Às vezes ela pode dar um pouco de dor de cabeça, você pode ver um tremor discreto algumas vezes, mas seu fulaninho, dona fulaninha, esses sintomas, eles vão passar com 7, 10, no máximo 15 dias. Então é importante que você esteja junto do paciente dizendo isso. Para que ele não desista, né? Porque é muito comum isso. O paciente fez esse estalopram, fez isso. Quando você vai ver, ele trocou várias medicações porque ele não conseguiu passar dessa. Então o que acontece, né? Às vezes você vai ter que começar a estar com 5 miligramas, foi para 10, tá com, sei lá, com sertralina, começou com 25, 50, você teve efeito colateral, volta para 25, passa um tempo com 25, vai para 50, se ele tá com náusea, passa um ondansetrona, passa alguma medicação sintomática, tá com dor de cabeça, passa uma dipirona, passa um paracetamol, para ir manejando esses efeitos colaterais. Além de alertar para os possíveis efeitos transitórios, principalmente gastrointestinais, alertar para o período de latência, né? Exatamente. Então, você diz, veja, seu fulaninho, é uma medicação que é um pouco ingrata para mim, porque ela vai te dar, às vezes, eu digo, nem sempre isso vai acontecer, mas algumas vezes ela vai te dar alguns efeitos colaterais, você vai achar que a medicação não está fazendo efeito e ela não vai te trazer uma resposta inicialmente. Você vai ter uma latência de pelo menos 2 semanas para começar a observar os efeitos antidepressivos. Faz o controle pós, porque alguns serviços, até tem isso na literatura, né? Como manter o tratamento, pegam alguém e liga para a pessoa. É muito comum o pessoal da enfermagem, né? Enfim, isso. Você vai estar monitorando, fazer por telefone a cada semana, Perfeito. No consultório privado, eles vão ter meu telefone, né? Meu contato. Perfeito. Né? Então isso é muito importante, né? Começar na dose baixa, ir progredindo devagar, mas tentar, se o paciente está tolerando, vai aumentando até chegar na dose alvo. Exatamente. Não deixar a dose subterapêutica. As doses já assim, a gente vê que, por exemplo, no transtorno bipolar, às vezes algumas medicações vai utilizar doses menores do que no adulto jovem, né? No transtorno bipolar, na psicose de início tardio, você vai utilizar doses menores, mas na depressão, as doses vão ser as mesmas do que você vai utilizar no adulto jovem. E aí, informar o idoso, o paciente, os familiares, que os sintomas vão começar a melhorar depois de pelo menos 2 semanas, vai atingir o pico ali de efeito pleno ali lá para 4, 6 semanas. Às vezes um idoso você vai observar um pouquinho mais 8 a 12 semanas eventualmente, né? Em geral a gente utiliza de 4 a 6 semanas. No idoso pode ser um pouquinho mais, 8 semanas. No idoso a gente tende a ter um pouco mais de cuidado para estar trocando as medicações, né? Então esperar mais um tempo, pelo menos 6 semanas, 6, 8 semanas talvez. Obviamente, se é muito grave, você não vai esperar 8 semanas, né? Certo. Mas, em geral, em torno de 4 a 6 semanas é o que a gente espera para avaliar e fazer mudanças naquele esquema terapêutico. Okay. Fora a gravidade e a opção do paciente em mudar a terapêutica, mesmo havendo toda essa informação, algum outro critério que tu utiliza para mudar um antidepressivo antes desse tempo? Efeitos colaterais, né? Efeitos colaterais que você vê que
que são muito indesejados. Um exemplo, um paciente já chega, eu tô com um efeito colateral sexual que eu não quero ter esse efeito colateral, né? Isso. Enfim, a gente sabe que... Eu já ouvi dizer que isso tira a libido, que causa dificuldade de ejaculação. Eu não quero isso aí. É uma coisa minha, né? Na primeira consulta eu nunca digo o que pode causar, né? Então eu digo, esses outros efeitos colaterais eu falo, né? Em relação aos efeitos colaterais sexuais, o que é que eu faço? Eu pergunto como é que tá de forma geral a vida sexual do paciente, né? Saber como é que tá. E na segunda consulta eu pergunto, e aí? Você teve algum efeito colateral sexual? Teve redução do libido? Teve dificuldade de direção? Teve anorgasmia? Principalmente alguns pacientes mais ansiosos. Grande. Então ele primeiro não vai querer usar, né? Ele ou ela não vai querer usar e muitas vezes já existiu o efeito placebo, né? O nocebo, efeito nocebo, né? Existe até literatura já mostrando isso, né? Quando você dá muita informação, termina o paciente apresentando algum daqueles sintomas. Então os efeitos são importantes, de gastrointestinais, enfim, mas efeito colateral sexual eu não digo, né? Perfeito. Então, já entendemos que ao começar antidepressivo a gente vai começar devagar, progredir dose devagar. E obviamente checar, né, Daniel? Checar, assim, a gente vai checar, obviamente você já falou, né? Checar a polifarmácia, ir lá no drugs.com, no Medscape, para algum outro... Eu uso muito o Drug Interaction Checker do Medscape. Do Medscape, né? O que é que eu, de fato, eu posso começar, o que é que eu não posso, né? Enfim, eu uso muito drugs.com, mas enfim, tem vários aplicativos, várias... É muito importante, e a gente falou isso no podcast passado sobre polifarmácia, a importância da gente estar atento a interações medicamentosas. Então, chegar pela farmácia e avaliar se de repente você tem algum sintoma que você poderia, algum sintoma como insônia, como redução de apetite, como ou então o contrário, né? Você tem um paciente tem ansiedade, um paciente que realmente quer perder peso, né? Ou então quer parar de fumar. Então você vai ver se tem algum outro sintoma. Embora alguns guidelines, né? O Prospect, né? O Impact, ele advoga contra isso, ele advoga que você isso aí que ele fala para você atenção primária, né? Então você não vai poder escolher, ele advoga que você vai ter uma coisa muito mais rígida. Isso. Mas na prática clínica da gente, a gente vai ver realmente se tem algum sintoma alvo que você vai estar ali, que você teria um benefício maior de usar tal ou tal antidepressivo. Secundário, né? Então, por exemplo, uma droga que a gente na geriatria eu já sei o que você vai falar, Você sabe, né? É a mirtazapina, acertei. Tá, aquele idoso chega para você com depressão, muitas vezes chega para você com depressão. E um dos sintomas marcantes é a hiporexia e a perda de peso e a dificuldade no sono. Mirtazapina cai como uma luva. Perfeito. Aí, né? Então, nesse cenário, a gente tende a optar pela mirtazapina. A parte da ansiedade também, tu intui com a mirtazapina nessa questão, já que ela também tem... A mirtazapina ela não tem um efeito primário na ansiedade. Sim. Enfim, ela, obviamente, às vezes vai ajudar. Existe a escala de Hamilton para ansiedade, né? Que tem muitos sintomas que vão avaliar insônia, por exemplo, né? Então, como a mirtazapina melhora o sono, você às vezes vai melhorar nas escalas a ansiedade, mas na prática clínica a gente não observa de forma tão importante essa função de tratar a ansiedade da mirtazapina. A gente vai para outras medicações. Decidi tratar a Dona Maria, já estou ciente das nuances de que eu tenho que começar devagar, progredir, enfim, tudo bem. Mas que droga normalmente a gente vai escolher como primeira linha do tratamento para depressão normalmente, via de regra? Na prática mesmo, a gente via de regra, a gente vai para os ISRS, que são drogas mais bem toleradas. Inibidor de recaptação. Isso, são os inibidores de recaptação seletivos da serotonina. Então, são as medicações que são mais toleradas e que, em geral, a gente vai ver que tem algumas diferenças em relação a algumas específicas, mas, em geral, ela tem um perfil de segurança de efeitos colaterais e de interação medicamentosa nos idosos. Isso, normalmente os inibidores de recaptação de serotonina são os queridinhos nossos da geriatria, né, Fig? Lembrando que temos aí 6 drogas nesse grupo, das quais a gente tem uma paixão maior por 3 especificamente, né? O citalopram, o escitalopram e a sertralina. Os outros 3 componentes a gente meio que deixa de lado normalmente, né? A paroxetina tem efeito anticolinérgico bem importante. A fluoxetina por uma meia-vida prolongada e interação medicamentosa importante, e a fluvoxamina
também por interação medicamentosa. Isso. A fluvoxamina, de fato, a gente tem que ter cuidado, que é uma medicação que ela é muito suja em termos de efeitos de interação medicamentosa, né? Mas ela é muito segura em termos de efeitos colaterais. Inclusive, a fluvoxamina, ela tem uma menor quantidade de efeitos colaterais sexuais. Lá no CAMATA, ele traz somente 1% de efeitos colaterais com a fluvoxamina. Então, aquele idoso, Daniel, que é um idoso que não usa... A maioria das vezes não vai ser assim. Mas naquele idoso que ele não faz polifarmácia, que ele não usa medicações, outras medicações, é uma medicação que a gente pode sim pensar em fazer para tratar a depressão do idoso. A fluoxetina, tem alguns guidelines internacionais, inclusive, se não me engano, canadense, australiano, que tem uma linha de tratamento com fluoxetina para o idoso também. Como é que a tua visão em relação a isso? Em geral, dos guidelines que eu conheço, eles não trazem a fluoxetina como um tratamento de primeira linha para... Não, seria segunda ou talvez até terceira linha. Não, você pode utilizar. Muitas vezes no serviço da atenção primária da gente, a gente tem muitas vezes somente fluoxetina, amitriptilina e imipramina. De vez em quando tem citalopram. Então a gente vai ter que utilizar muitas vezes na atenção primária, mas via de regra é uma medicação que a gente, em geral, principalmente pela questão da meia-vida, né, muito prolongada. Ok, então primeira linha de tratamento... Mas alguns guidelines, Daniel, trazem até, às vezes, um dual, né, um inibidor de recaptação de serotonina e noradrenalina como uma primeira opção. Acho que é o Impact ou o Prospect, não lembro bem, traz a duloxetina como tratamento de primeira linha. A primeira medicação traz a duloxetina. Então, estou aqui com o CAMAT, né, Daniel? Então, o CAMAT, ele tem vários capítulos. Né? O CAMAT é o canadense, né? É o canadense 2016. Então, ele tem um capítulo específico que ele vai avaliar populações especiais. Ele traz, vai falar sobre criança, sobre perimenopausa, gestante, e traz um tópico falando sobre idoso. Que é que tô aqui lendo o CAMAT, tá? Então, que é que ele traz como primeira linha de tratamento para a depressão no idoso? Como nível 1 de evidência, ele traz a duloxetina, mirtazapina e nortriptilina como tratamento de primeira linha, como nível 1 de evidência. Mas ele também traz como primeira linha, com nível 2 de evidência. Isso é questão a nível de evidência por conta de estudos, né? Mas ele traz como primeira linha também bupropiona, citalopram, escitalopram, desvenlafaxina, duloxetina, sertralina, venlafaxina ou vortioxetina. Ou seja, todas essas medicações são seguras e podem ser recomendadas como primeira linha para tratar a depressão no idoso. Só uma pergunta, que a gente vê na prática às vezes um descrédito em relação à sertralina, embora eu ache uma medicação fantástica, mas havia algumas vezes até o comentário pejorativo dizendo, não, é aguinha, de alguns colegas até na linha de tratamento... Não, de jeito nenhum, a sertralina é uma medicação muito interessante para tratar tanto depressão como ansiedade. A sertralina tem uma curva dose-resposta bem linear, então você vai aumentando, né? Então você vê que 50 às vezes é diferente de 75, diferente de 100, 150. Isso. Então, uma coisa que acontece muito na tratamento de depressão geriátrica, existe uma disparidade do que a gente faz na prática, do que a gente tem de estudos. Isso, então, se eu dissesse para vocês, Daniel, que a gente tem muitos estudos com a paroxetina. E com a fluoxetina. Muitos estudos com fluoxetina também. Então, a paroxetina, embora a gente, em geral, a gente quase não utiliza. Eu não lembro a última vez que eu usei paroxetina para um paciente idoso. Não lembro, né? Então, a gente tem muitas evidências de paroxetina para tratamento da depressão no idoso, porque existe essa disparidade muito grande do que a gente... de estudos. A gente tem poucos estudos. Práticas, né? A gente sabe que quando a gente vai tratar... quando tem uma medicação que vai chegar para tratar... A gente atualmente tem poucas, né? Mas quando a gente chegava antigamente, na década de anos 2000, que a gente tem o escitalopram, né? Que chegou. Então, ele vai excluir idosos daquele grupo dele inicial, porque ele quer provar eficácia. A gente sabe que quando ele coloca grupos de idosos, vocês sabem melhor do que eu, a gente vai ter muito mais comorbidades, muito mais chance... Muito mais heterogêneo, muito mais chance daquela medicação não ter uma eficácia como os estudos gostariam que tivesse. É muito fator confundidor. Muito fator confundidor. Então, de fato, a gente tem isso dificulta muito a prática clínica da gente, porque a gente tem uma disparidade entre o que a gente usa na prática. A gente vê que é eficaz dos estudos, porque realmente essa população idosa muitas vezes sai de estudos importantes. Ok, então eu estou lá com um paciente que eu tentei um tratamento de primeira linha e a gente tem essas opções que você bem colocou aí, que pode ser um inibidor de recaptação, pode ser um dual, enfim. Mas o paciente, ele não melhorou.
ele não respondeu, ele não teve nenhuma resposta parcial, ele não teve. O que é que a gente deve fazer? A gente vai adiciona outra medicação, a gente troca a medicação, não teve nenhuma resposta. Então isso é muito importante. Já está na dose alvo. Pronto, perfeito, né? Isso que eu ia falar. Então se você está num paciente que já está e se, um exemplo, se você começa o estalopram, ou começa, você vai querer fazer a mirtazapina, né? E você vê que depois de 2-3 semanas você não teve melhora nenhuma, você está piorando, você não precisaria chegar numa dose até maior, porque você viu que naquela dose que já é terapêutica, 10 mg de estalopram, 30 mg de mirtazapina já é terapêutica, você não teve melhora nenhuma, você pode já pensar em trocar. Obviamente, a gente muitas vezes no idoso a gente vai ter que ter realmente um cuidado. Será que ele não melhorou? Será que às vezes o paciente quando está deprimido ele tem um viés, ele acha que ele não melhorou, mas chega o familiar, eu acho que ele melhorou nisso, ele conseguiu. Obviamente a gente, para dizer que teve uma resposta, a gente, para ser estrito senso, a gente teria que ter feito uma escala de avaliação, mas na prática a gente vê pela melhora clínica relatada pelo paciente e por outras pessoas. Então, se você não teve melhora nenhuma, você não vai ficar insistindo naquela medicação. Se você está já na dose, pelo menos uma dose terapêutica. Se você viu que teve alguma melhora, você pode até tentar pensar e ir chegando numa dose maior, aumentando, mas fez um tempo eficaz. E você viu realmente que você não teve na dose terapêutica e você não teve melhora nenhuma, você não vai ficar acrescentando medicações. Você vai ter que trocar de medicação. Isso, perfeito. Agora, já se eu iniciei a medicação, o paciente ali depois de 6 semanas, 8 semanas, ele melhorou, mas ele não atingiu a remissão, ele teve uma resposta parcial, aí a gente deve pensar em adicionar algum outro fármaco. Essa resposta inicial é como você já falou, né? Primeiro, lembrar de sempre chegar a uma dose máxima tolerada. Então, tá fazendo esse estalopram chegar a 20 mg, fazendo sertralina chegar a 150, 200 mg, fazendo venlafaxina chegar a 225 mg, sempre se o paciente se ele tolera fazer aquela dose da medicação. Então, você fez a dose máxima, o paciente teve alguma resposta, teve alguma melhora, mas não melhorou, aí você vai pensar em associar medicações. Se você teve uma melhora com aquela medicação, você em geral, você vai pensar, você pode até pensar em trocar. Quando, Daniel? Se você nunca fez outro antidepressivo. Então, se é o primeiro antidepressivo que o paciente fez, você pode pensar em trocar de medicação, né? Então, se o paciente teve uma melhora, alguma melhora, teve uma resposta, né? E nunca fez antidepressivos anteriormente, você já pode pensar em trocar por outro antidepressivo, para você não fazer 2 medicações. Mas se é aquele paciente que já veio de vários antidepressivos anteriormente, né? Você não vai gastar não vai gastar o teu cartucho, né? Você vai realmente manter aquela medicação e associar outra medicação. Então, se o paciente não fez nenhuma medicação anteriormente, é o primeiro, no máximo o segundo antidepressivo, você pode até pensar em trocar por outro antidepressivo, muitas vezes de uma classe diferente. Isso. Você está autorizado a trocar um ISRS, um inibidor de recaptação de serotonina, por outro ISRS. Você pode fazer. Principalmente se você está utilizando um de menor eficácia. Por exemplo, trocar a fluoxetina por esse estalopram, né? Então você poderia pensar em fazer. Mas em geral você vai trocar um ISRS por um dual. Você está fazendo esse estalopram, você vai trocar por duloxetina, por desvenlafaxina, por venlafaxina muitas vezes, ou trocar por mirtazapina. Ou eventualmente... Ou a vortioxetina. Certo, então... Primeiro, o paciente não respondeu, via de regra, a gente vai trocar. Vai trocando resposta o antidepressivo. Parcial, a gente pode manter a medicação e adicionar outra. Isso. Perfeito. Se a gente vai adicionar outra medicação, que outra medicação seria essa? Por exemplo, o paciente teve uma resposta parcial. Dona Maria, eu comecei lá o estalopram, ela melhorou parcialmente, mas continua ali com sintomas depressivos evidentes. Que outra medicação, na tua prática, você costuma associar? A gente tem que ir muito da prática e de estudos também, né? Porque na prática, muitas vezes a gente associa outro antidepressivo. Então é muito comum na prática clínica a gente associar algum outro antidepressivo que tem uma ação sinérgica, mas obviamente uma ação diferente. Então não faz nenhum sentido a gente associar 2 ISRS, como a gente vê muitas vezes, ou associar um ISRS com dual. Um dual com
um IRSS. Não faz sentido a gente associar. Então seria, por exemplo, eu tenho iniciei Dona Maria, um escitalopram, eu posso começar uma mirtazapina, uma trazodona, ou bupropiona, exatamente. Algum antidepressivo que tem um mecanismo de ação diferente daquela que você está utilizando. Ou eventualmente um antipsicótico, né? Então, aí na prática a gente utiliza muito antidepressivos, mas de estudos, o que a gente tem mais no add-in therapy, né? Nessa adjuvant therapy, na depressão geriátrica, o estudo mais importante é um estudo de 2015, que é associando aripiprazol à venlafaxina, que realmente obteve resposta e remissão adequadas. Dose até 15 miligramas. Até 15 miligramas, né? Tem um estudo bem importante, não sei se vocês conhecem, o Optimum Trial. É um estudo que foi divulgado, um estudo inicial, né, de alguns pacientes em 2019, né? Então, o que é que o Optimum Trial, ele obviamente avalia somente depressão geriátrica. Então, são pacientes que acima de 60 ou 65 anos, não lembro bem, e que tem uma depressão que a gente chama de depressão resistente, né? Que é uma depressão, ele já fez pelo menos 2 antidepressivos e não teve uma resposta adequada. Então, o Optimum Trial, o que é que ele vai fazer? Ele tem 3 braços, tem a primeira fase e a segunda fase. Na primeira fase, tem 3 braços. Um braço é aquele antidepressivo que você está fazendo. Você associar bupropiona, você trocar o antidepressivo por bupropiona, ou você associar aripiprazol. Então, essa é a primeira fase do estudo Optimum Trial. Então, você associar aripiprazol, ele recomenda começar com 2 miligramas e até 15 miligramas de aripiprazol. Você vai avaliando a cada 2 a 4 semanas. Então, o primeiro braço, a primeira fase é essa, associar bupropiona, trocar por bupropiona ou associar aripiprazol. E na segunda fase, os pacientes não respondedores, você pode trocar o antidepressivo por nortriptilina ou associar lítio. Né? Então, a maioria dos estudos de associação de antidepressivos, quando você vai fazer essa terapia adjuvante, é com antipsicóticos ou lítio. Por quê? Porque a gente tem poucos estudos que vão, por exemplo, o aripiprazol. Quando o aripiprazol ele quer provar que ele é eficaz contra a depressão, para ele, enfim, ninguém vai tratar com aripiprazol sozinho. Você vai tratar aripiprazol como terapia adjuvante. Mas outro antidepressivo, em geral, você não vai ter... principalmente a indústria não é interessante para a indústria da mirtazapina fazer um estudo dela como antidepressivo associando. Ele quer fazer da mirtazapina sozinha. Na prática, a gente utiliza essa associação principalmente com mirtazapina, trazodona e bupropiona, mas... Eu acho que vai depender muito aí do perfil do paciente, né? Porque se é aquele paciente que está lá com depressão e que ele melhorou quando você começou um inibidor de recaptação, ele melhorou dos sintomas ali os sintomas afetivos negativos, né? A tristeza um efeito negativo. Melhorou, mas... O afeto positivo não melhorou da motivação. Positivo, ele não melhorou a motivação, ele continuou com a anedonia importante, desmotivado para fazer as coisas, não tem prazer, sem energia, ele relata que está sem energia, muita fadiga. Esse é um paciente da bupropiona. Esse paciente para bupropiona ou trocar para um dual. Ou trocar para um dual, que é o esse, quando a gente chama dessa recuperação apática, né? O paciente não tá menos triste, menos choroso, não tem ideação suicida, não tem pensamento de morte, mas também não tem energia, não tem prazer. Aí você vai trocar por dual ou associar a bupropiona. Seria interessante. Nesse contexto, eu gosto muito da bupropiona. Lembrar que a bupropiona tem... você deve ter cuidado com aquele paciente que vem perdendo peso, né? Tem que ter cuidado com o risco de convulsão. E pacientes que já têm um histórico de convulsão. Isso. Né? Reduz o limiar convulsivo. Acho que lembrar também a questão do paciente que tem insônia, que usa a medicação, né? Para não achar que isso é uma associação do tratamento antidepressivo. Você não anula. Você está com a medicação antidepressiva e pode fazer uso da mirtazapina ou da trazodona para o tratamento da insônia. Quando você vai tratamento de insônia, né, com a mirtazapina, você tem de utilizar doses menores, né? Você vai utilizar dose de 15 miligramas. Então, quando você vai subindo a dose da mirtazapina, ela perde um pouco essa ação dela, essa eficácia dela no sono. A ação antihistamínica
Ela é suplantada pela ação noradrenérgica. Isso, exato. À medida em que você vai aumentando a dose. Ainda falando da mirtazapina, você lembrou bem aí, interessante, melhora náuseas, né? Pacientes que estão sob quimioterapia, com náuseas na quimioterapia, mirtazapina. Isso, ela é antagonista assim, o HT3, né? Então, por isso que ela pode ter essa ação antiemética importante. Falamos aí também da trazodona, medicação que a gente usa muito na prática, né, Fih? Na geriatria, principalmente para aqueles idosos que estão com insônia, que a gente não melhorou com as medidas não farmacológicas, vai estar ali usando um benzo, a gente morre de medo. Eu digo que a gente ama odiar benzodiazepínico, né, no geriatra, e aí nesse cenário a gente tende a tentar fazer o desmame do benzo associando trazodona. Lembra que a trazodona também tem uma eficácia antidepressiva, só com doses maiores do que a gente utiliza para o sono. Então, para o sono, a gente vai utilizar ali 25, 50 até 75, 100 mg de trazodona. Lembrando que a trazodona de liberação imediata, não é a trazodona de liberação prolongada para o sono, mas para a ação antidepressiva da trazodona a gente requer uma dose maior, acima de 150 mg. Isso. 150, 300, 450 mg, que muitas vezes a gente não vai conseguir chegar nessa dose maior pelo efeito colateral da sonolência. A gente falou aí tu bota a liberação prolongada nesse caso. Nesse caso, liberação prolongada. Quando eu vou tratar a depressão, aí a gente utiliza liberação prolongada. Mas assim, eu não estou lembrando agora de estudos com a trazodona para depressão geriátrica. A gente falou aí, pincelou em alguns momentos sobre tricíclico, né? Tricíclico é um outro grupo de medicações que o geriatra ama odiar, né? A gente, pelos efeitos anticolinérgicos, principalmente, pelo alargamento de QT, enfim, a gente tem muito receio de usar no idoso, sobretudo no idoso com cardiopatias, mas tem uma exceção aí dos antidepressivos tricíclicos, que é a nortriptilina. Que é a queridinha entre os antidepressivos tricíclicos, é a queridinha dos geriatras. Então a nortriptilina geralmente eu deixo não faço como primeira linha, né? Deixo para lá segunda, terceira linha. Até o Optimo ele traz isso, né? O Optimo ele coloca a nortriptilina lá depois que você fez bupropiona ou aripiprazol. Mas a nortriptilina realmente é uma medicação que a gente vê que tem uma eficácia antidepressiva muito, muito importante. Muito boa. E enfim, realmente tem que ter o cuidado, né, de você realmente estar avaliando intervalo QTC, né, que tem um risco muito menor do que os tricíclicos de forma geral, mas enfim, tem que ter um cuidado com o intervalo QTC, né? E lá fora a gente tem no Optimo, inclusive, ele traz o nível, você vai ver o nível sanguíneo, né, o nível plasmático, que infelizmente a gente não consegue ver aqui. Perfeito. Ainda falando de classes de medicação, você falou aí do lítio, né? O lítio é uma medicação que o geriatra treme normalmente quando vai prescrever. Muitas vezes o paciente também treme. O paciente também treme, mas a gente tem um receio porque a faixa terapêutica do lítio no idoso é muito estreita, né? O idoso, principalmente aquele idoso que está perdendo função renal, Perfeito. Ele tem a maior chance de fazer intoxicação por lítio. Então a gente tem um receio, uma cautela maior, mas em termos de eficácia, é uma medicação muito boa para a depressão refratária. O lítio é muito interessante para a depressão refratária. O lítio tem uma ação anti-suicidalidade que independe da melhora da ação antidepressiva do lítio. Então, o lítio, nesses casos, com um risco de suicídio, da ação suicida muito importante, ele pode ter o seu papel para reduzir a suicidalidade, o lítio, e de fato ele tem um papel muito importante nas depressões refratárias. Então, a gente tem que fazer com cuidado, Daniel. A gente vai começar o lítio. Como é que a gente vai começar o carbolítio? Ali com 150, 300 miligramas. Você fazer uma dose única, você previne, você diminui a sobrecarga renal. Você vai ter que fazer série A, a cada aumento de lítio, você vai ter que estar lá pedindo a litemia. E uma vez que você está com na dose de manutenção do lítio, você vai pedir a cada 3 meses, geralmente no idoso peça a cada 3 meses, litemia, função renal, função tiroidiana. E lembrar, e colocar para o paciente, para os familiares, as manifestações da intoxicação por lítio, é importante. E sempre que tiver, é perigoso também quando a gente utiliza junto com IECA. Isso, então assim, anti-inflamatórios.
né? E principalmente quando você tá o lítio, vai começar um anti-inflamatório, vai começar um IECA, né? Então tem que ter muito cuidado. Aí pede uma litemia, né? Que você tem que suspender. Você começa o IECA, mas pede a litemia e depois de uns 5 dias. Lembrar que você vai pedir a litemia depois que o lítio atinge o steady state dele, que é depois, em torno de 5 a 7 dias. Você vai pedir a litemia e você vai ter um alvo, né? O Optimum Trial, né? Ele vai... A litemia, que ele vai... O alvo da litemia é de 0,4 a 0,8 mEq por litro. Então você vai ter que realmente deixar esse lítio numa faixa bem... tem que ter muito cuidado com essa faixa terapêutica para você não passar esses níveis, para não chegar em níveis tóxicos. Perfeito. E, Rodrigo, metilfenidato. Há espaço na depressão do idoso? Quando a gente pode pensar em metilfenidato? Me conta aí como é que você faz na sua prática. Veja, tem sim espaço, tá? Inclusive no Kamata ele traz aqui como, ele coloca como segunda linha, né, do metilfenidato com nível, ele traz como nível 2 de evidência, né? Mas na prática não é uma medicação que eu utilizo de rotina, não. Eu prefiro muitas vezes, quando eu preciso do metilfenidato, ele teria exceção nessa depressão mais anésica, nessa depressão mais... que não sai da cama, né? Isso, aí assim, aí eu tenderia a começar primeiro a bupropiona, tentar uma dose maior do dual, mas enfim, é uma medicação que sim teria algum espaço. A gente não tem muitos estudos, mas... Principalmente naquele paciente realmente... Isso, a gente tem alguns estudos com a lixdexanfetamina, né? A gente tem alguns estudos com a lixdexanfetamina em adjuvante da tratamento antidepressivo em pacientes mais jovens. No idoso, a gente não teria, mas também seria teoricamente uma possibilidade. Tem muito estudo metilfenidato para apatia na demência, né? Mas também é uma coisa que a gente não utiliza tanto na prática. Mas a gente está falando muito aqui de droga, de medicação, mas e quando a gente pode indicar, quando a gente deve pensar em outros tipos de tratamento, como, por exemplo, a eletroconvulsoterapia e a eletroestimulação magnética transcraniana? Então, vamos começar falando do ECT, né? A eletroconvulsoterapia. Quando é que ela tem indicação muito premente? Quando você tem um quadro muito grave, Daniel. Então, se aquele paciente tem uma depressão, por exemplo, que tem tem uma redução do apetite tão importante que ele não está se alimentando, está desnutrido, com distúrbio hidroeletrolítico, você vai começar uma medicação que pode ter efeitos colaterais, pode inclusive dar hiponatremia, e você vai demorar ali 4 semanas para fazer efeito, né? Então esse paciente é um paciente que você tem indicação de ir começar logo com eletroconvulsoterapia. Ou aquele paciente que tem uma depressão com risco muito grande de suicídio, que você avalia que inclusive está pensando em internar aquele paciente. Por quê? Porque você na eletroconvulsoterapia você vai fazer, obviamente vai variar de cada caso, você vai fazer em média 8 a 12 sessões, você pode chegar até 20, 30 sessões, mas em média 8 a 12 sessões, você vai fazer em dias alternados, e você começa a ter uma melhora, e ali em torno da 3ª sessão, em geral, em média, você tem uma melhora. Então você começa um tratamento na segunda-feira, você faz segunda, quarta, sexta. Na sexta-feira, aquele paciente já pode estar melhor. Então, nesses casos mais graves, com risco de suicídio, uma depressão psicótica, que o paciente está colocando ele ou terceiros em risco, você pode pensar logo em ECT. Então, ECT é para aquele quadro grave. Todo estudo que vai comparar ECT com antidepressivo, o ECT ou empata ou ganha do antidepressivo em termos de eficácia. Assim, o ECT nos idosos, a gente tem que ter um cuidado um pouco maior. Por quê? Qual é o maior efeito colateral do ECT? São sintomas cognitivos. Isso, aquela confusão então, você mental. pode ter uma amnésia, uma confusão mental, pode chegar até um delírio, né? Uma amnésia que pode durar alguns dias ou semanas, mas muitas vezes elas são reversíveis. Você vai avaliar a técnica do ECT, então você não vai fazer o ECT bilateral, você vai fazer o ECT unilateral, né? Então você vai fazer uma dose, que enfim, a dose do ECT, uma carga menor numa pessoa idosa. Então você vai ter que ter alguns cuidados para você fazer ECT na pessoa idosa. Pode fazer até ambulatorial ou internado, né? Então, em geral, a gente tem uma dificuldade grande de acesso a ECT aqui, mas a gente pode nos pacientes, a maioria dos pacientes que eu indiquei fazer CT, eles fizeram ambulatoriamente. É um paciente que ele vai pro hospital, faz no bloco cirúrgico, com anestesia, com segurança e sem dor, tem uma anestesia, né? Uma anestesia, ele não vai lembrar daquele procedimento, não é geral, ele vai para a sala de recuperação, acordou, vai para casa. Perfeito.
Então você faz ambulatoriamente ECT. Só reforçando que a perda de memória ela não fica, né? Então, em geral, como eu falei, transitória. Você pode durar, às vezes, até algumas semanas, mas em geral ela vai durar poucos dias. E a EMT? Então, a estimulação magnética transcraniana repetitiva, né? Você tem um papel, sim. Toda depressão refratária. Então, aquele paciente não respondeu pelo menos dois antidepressivos. Refratário resistente é uma denominação que tem uma certa confusão. Atualmente a gente usa a Difficult to Treat Depression, né? DTD, né? Depressão de difícil tratamento, né? Então, essa depressão, o paciente com depressão refratária tem indicação de fazer EMT. A gente observa na prática que a gente tem, que a gente pode ter sim, a gente tem alguma eficácia, mas em geral na prática a gente vê que não é definitivamente não tem a mesma eficácia que o ECT. Isso é muito claro. Então a eficácia é semelhante. Então aquele paciente de repente que você tem efeitos colaterais com medicação, porque a EMT tem muito poucos efeitos colaterais. Às vezes você pode ter alguma cefaleia no momento do exame, né, um pouco depois, mas em geral a EMT é muito pouco, tem muito poucos efeitos colaterais. Mas ele tem um papel muito importante nisso. No paciente que você já fez, por exemplo, 2 antidepressivos, você pode ir para EMT. Em geral, a eficácia vai ser semelhante a um antidepressivo. Você não espere também uma coisa. Se você fazer a EMT naquele paciente que já fez todo o rol de antidepressivos, de antipsicóticos, já fez lítio, de fato, não é um paciente que você vai ter uma resposta adequada. Qual é o inconveniente da EMT, Daniel? O que você tem que fazer EMT são de 20 a tratamento agudo, são 20 a 30 sessões diariamente. Então vai ser ali mais de um mês você vai ter que todos os dias fazer EMT. Isso é inconveniente, mas é uma possibilidade sim. E tem estudos da EMT em idosos, para depressão, inclusive para pacientes com CCL, para melhorar a cognição, também tem estudos da EMT em pessoas idosas. Outra coisa, outro ponto, ketamina e esketamina, né? Tá vindo para ficar, vai ter o seu papel. Que situação a gente deve pensar em fazer ketamina? Daniel, a gente provavelmente não vai ter nenhum outro SRS, nenhum outro dual. A gente não vai das vias das monaminas, né? Da serotonina, noradrenalina e dopamina. É possível que a gente não tenha mais recentemente nenhum antidepressivo. A gente teve agora a vortioxetina, que é uma medicação que a gente não falou, não citou, mas é uma medicação que é muito interessante para as pessoas idosas, né? A gente tem um estudo não lembro agora qual é o ano, mas recente, que compara a duloxetina com a vortioxetina, e ambas tiveram um benefício na cognição. A vortioxetina até um pouco mais que a duloxetina, porque melhorou também a velocidade de processamento. Então a vortioxetina tem um estudo, tem realmente uma eficácia, tem estudos em idosos. Então é uma medicação que pelo menos não vai atrapalhar a tua cognição. E de fato, enfim, tem uma eficácia antidepressiva semelhante às outras medicações. Mas o último antidepressivo dessa via multimodal que a gente teve foi a vortioxetina. A gente provavelmente não vai ter dessas vias. A gente vai ter que ver outras vias, né? Então essa via glutamatérgica, né, que é onde a esketamina vai estar agindo, é uma possível via sim de tratamento da depressão. A ketamina, a gente tem alguns estudos que mostram que de repente você vai ter em horas você vai ter um efeito antidepressivo. Só que você perde muito pouco tempo também. Então por isso que a esketamina vem. Então a esketamina, ela vem, você vai utilizar a esketamina inicialmente nas primeiras 4 semanas, 2 vezes por semana, depois de 5 a 8 semanas semanalmente, e depois a cada 2 semanas, né? Então a gente tem vocês podem falar o nome comercial, né? Sim, tá chegando, já foi aprovado pela Anvisa, né, o Spravato, mas eu acho que a gente não consegue fazer ainda, é caríssimo, né? Cara, a gente tem que fazer num local específico, porque é uma droga que pode ser uma droga de potencial abuso. A gente não sabe exatamente ainda em relação aos idosos, Daniel. A gente tem um estudo da esketamina, enfim, a esketamina é enantiomer S da ketamina, que a gente faz intranasal, e tem um estudo de 2020, recente, né, do ano passado, da esketamina em idosos. E esse estudo não teve eficácia. Mas, enfim, a coisa assim que a gente está ainda possivelmente uma via que a gente tem que estudar bastante, mas não tem ainda tantas evidências para fazer em idosos. A gente nem pode. E é caríssimo. A ketamina,
é uma opção até em pacientes que tentaram suicídio, né? O risco é elevado de suicídio pelo início de ação. O perfil de paciente que fazer a ketamina é bem parecido com o perfil de ECT. De ECT, né? Exatamente. Então, assim, tem que cuidar com ketamina quando o paciente tem muita ansiedade, às vezes ele pode piorar com a ketamina, né? É um paciente que é uma droga que pode ter um abuso. A ketamina tem que ter alguns cuidados em relação a isso. Mas, de fato, é interessante para a gente pensar que possivelmente a gente tem que pesquisar bastante, que essa via pode ser uma via interessante para a gente avaliar nos idosos. Ok, então a gente já falou muito aqui sobre tratamento, as diversas opções de tratamentos, as classes de antidepressivos, falamos das modalidades não farmacológicas, inclusive. Mas quando a gente começa um tratamento antidepressivo no idoso, a gente trata ad eterno ou a gente trata com dia para começar e dia para terminar? Quando é que a gente deve pensar em suspender o tratamento? Em relação a quanto tempo de manutenção, é uma coisa que é difícil a gente fazer essa avaliação. A gente não tem tantos estudos para avaliar isso nos idosos. A gente muitas vezes, mais uma vez, a gente extrapola de estudos em adultos jovens. Como é que é a regra, Daniel? Quando o paciente tem um episódio depressivo, um episódio depressivo único, a gente, em geral, vai utilizar o antidepressivo por 9 a 12 meses. Lembra que eu falei que um episódio depressivo, a duração vai ser de 6 a 9 meses, né? Então, a gente tende a utilizar por em torno de 9 a 12 meses. Quando o paciente começa a ter já episódios depressivos recorrentes, 2 episódios, você começa a tentar pensar em fazer por um pouco mais de tempo, 2 anos, né? Quando é mais de 3 episódios, você vai tende a deixar por 3, 5 anos, né? Então, enfim, quando são episódios recorrentes, recidivas, mais chance você tem de o paciente recidivar novamente. Então, esse é o paciente que provavelmente você vai manter por eu nunca falo isso por toda a vida. Por um tempo indeterminado. Pode ser que daqui tenha algum tempo que eu digo, não pode ser que é por toda a vida, pode ser que daqui a 5 anos tem uma medicação que a gente diga que vai curar, enfim, a gente não sabe, a gente não fala em cura ainda de depressão, a gente fala de remissão e controle de sintomas, né? Então, quanto mais episódios a gente tem, mais tempo a gente tende a deixar aquele paciente. Uma depressão, se uma depressão muito grave, Daniel, chega uma depressão psicótica, né? Então eu tendo a não retirar, principalmente no idoso, né? Que faz uma depressão psicótica, eu tendo a deixar essa medicação por um período mais prolongado. Ou até disfuncional o suficiente para você se preocupar em fazer um ECT e não chegar talvez a esse ponto. Isso, então é uma depressão mais grave, você tende a pensar, não Perfeito. Tem nenhum guideline que te diga, depressão grave, você vai ter que dizer, não tem nenhum guideline, mas na prática a gente tem... Mas talvez o recado aqui que é o primeiro episódio e o paciente está muito bem, você pode... E até assim, Daniel, eu vou um pouco além. Quando você vê que o paciente tem episódios que são leves, né? Que não tem uma repercussão muito grande e que às vezes ele quer parar de usar a medicação. Você pode fazer... Então, quando ele tá fazendo... Principalmente quando você vê que você tem muitos fatores estressores, você vê que você consegue enxergar que, pontualmente, esses episódios tiveram alguns gatilhos, né? E que você tá fazendo uma psicoterapia, então você tem uma segurança maior dos negócios da medicação. Agora, sempre orientado pelo médico. Então é importante que o paciente não tire a medicação sozinha. E eu sempre digo, eu tô retirando essa medicação, eu não tô lhe dando alta, porque eu tenho que te ver daqui a um tempo pra gente ver como é que estão esses sintomas. Então sempre você vai estar tirando a medicação, então você vai, em geral, você vai retirando aos poucos. Algumas medicações têm uma síndrome de retirada, você tem que tirar muito, cito a venlafaxina, fluvoxamina, então você tem que tirar bem aos pouquinhos, né? Então venlafaxina você começa com 37,5, 75, 150. Na retirada, a escalada é a mesma, 150, 75, 37,5. Então você vai tirando junto, tirando a medicação, então você vai avaliar, eu preciso te ver daqui a um mês, daqui a 3 meses, então você tem que acompanhando aquele paciente e deixando bem claro para ele e os familiares quais são os sintomas que têm que ser observados, que aquilo pode ser uma recidiva da depressão. O paciente começou a ficar mais ansioso, o paciente começou a ter dificuldade de sono, então isso pode ser realmente um início de um episódio depressivo, você tem que ficar um pouco mais atento. Deixa eu destacar um pouquinho na tua fala, que eu achei interessante, você tocou no ponto de que se tiver um gatilho, é um fator a que você põe na consideração em eventualidades, como já foi bem descrito, da suspensão da medicação. Isso, quando você vê realmente que é uma coisa bem delimitada, que aquele gatilho
for resolvido, né? Isso. Então, enfim, é um critério que eu utilizo para talvez aquele paciente ele possa ficar sem a medicação, principalmente se ele está numa psicoterapia. Então você pode fazer isso. Não é uma coisa que tem nenhum guideline nisso, né? É uma coisa muito da prática clínica. Um especialista é válido, Ok. né? Então, muito bom. Tem mais um ponto que eu acho que a gente não passou por ele, que foi os testes de farmacogenética. Então, a farmacogenética eu acho que vem para ficar, mas a gente ainda não tem uma segurança para indicar para todo mundo. Então, pode ser que daqui a um tempo você chegue para mim, Rodrigo, esse aqui é meu exame farmacogenético, né? Então, eu vou começar a ver, não somente dos psicofármacos, mas de outras drogas também, antipertensivos, opioides, né? Mas ainda a gente não tem, principalmente para avaliar nos psicofármacos, a gente não deve fazer isso rotineiramente. Em quem fazer naquele paciente que tem uma depressão já refratária com várias medicações. Vários esquemas. Então, primeiro é avaliar o diagnóstico, né? Realmente a depressão é depressão maior, é depressão bipolar, reverter o diagnóstico, e às vezes vale a pena sim você fazer um teste farmacogenético para saber, será que aquele paciente é um paciente que é um metabolizador rápido, que realmente ele não você tem que fazer doses supraterapêuticas usuais da medicação para você ter uma eficácia. Então vale a pena. E naqueles pacientes que têm muitos efeitos colaterais, o paciente faz qualquer medicação, dose baixa tem efeito colateral. Então será que o paciente que é um paciente metabolizador lento das isoenzimas P450, então nesse perfil de pacientes com depressão refratárias, de difícil tratamento, e pacientes com muitos efeitos colaterais, aí sim, talvez valha a pena pedir o farmacogenético. Mas definitivamente não é um exame que você vai pedir para todo mundo, que muitas vezes você pede de rotina, esse exame pode mais te atrapalhar do que ajudar. Perfeito. E o paciente vai te cobrar, doutor, cadê? Siga aí meu exame. Não saia desse meu exame. Outra coisa que a gente deve frisar aqui, né, quando a gente está falando de depressão no idoso e tratamento, é sempre ficar atento a possibilidades de doenças e outras medicações que possam estar causando ou contribuindo para os sintomas depressivos. Perfeito. E a gente tentar, se possível, corrigir esses problemas. Manejar a doença clínica que está causando ou retirar algumas medicações. Fazer um dual, uma medicação noradrenérgica. Aí tu faz propranolol. Eu vou dizer, Daniel, tenta tirar teu propranolol para... Exato. Eu preciso da minha via noradrenérgica. É isso que você deu. Beta-bloqueador, clonidina, são exemplos de medicações que interferem no humor. Então, se possível, também tentar corrigir esses problemas. Corticoide, tratar um hipotiroidismo, né? Perfeito. Então, é importante a gente estar atento a doenças, corrigir, por exemplo, uma... Mas não falou do T3, né? Não falou do T3, mas é uma outra opção. É uma possibilidade no STAR-D, né? Que não foi em idosos, mas STAR-D traz lá como o T3, como sendo uma opção do adjuvante para a depressão. Isso, ou seja, fazer hormônio tiroidiano mesmo sem hipotiroidismo. Isso. Né? Como uma ferramenta. E na depressão é o T3, não é nem... A gente não faz a levotiroxina. Os estudos de depressão foram com o T3, com a trionina. Isso. Ok, e só para finalizar, a gente ficar atento aí a complicações do esquema terapêutico, que a gente já falou aí, algumas disfunção sexual, lembrar de hiponatremia, né, principalmente com os inibidores de recaptação de serotonina e com os duais. Tem um estudo recente que mostrou também que a mirtazapina poderia ter uma chance grande de hiponatremia. Esse estudo mostra, inclusive, maiores do que o ISRS. Eu já tive paciente com bupropiona, que é conhecido como uma das menores causadoras de hiponatremia. Menor risco, mas só para a gente também falar de sangramento. Sobretudo quando a gente está usando inibidor de recaptação e os duais em associação com anticoagulantes e antiagregantes plaquetários, né, e anti-inflamatórios. Sangramento principalmente de sistema nervoso central e gastrointestinal, né? Então tem que ter cuidado com isso. A gente tem que estar atento a isso. E síndrome serotoninérgica, que é outra coisa que a gente muitas vezes não lembra, principalmente quando o paciente está fazendo ali associações de drogas, né? O risco de síndrome serotoninérgica. Fazendo ISRS, às vezes tem paciente que faz ISRS com dual, né? Inadvertidamente, né? Então fazendo ISRS com a dose alta de trazodona, aí vai fazer um tramal. Isso. E interna vai fazer linezolida. Isso. Né? Que linezolida é um imal. Lembrar que linezolida é um imal antimicrobiano, né? Para infecções por gram positivos, é contraindicação a linezolida se o paciente estiver utilizando antidepressivos, principalmente antidepressivos mais serotoninérgicos, né? Então é uma contraindicação formal.
Mas lembrar que a síndrome serotonética a gente tem que suspeitar, a gente suspeita pouco, mas a gente retira o antidepressivo, ela resolve em pouco tempo, né? Num período curto de tempo, né? Então, assim, a gente às vezes pode ter dúvida de outras doenças mais graves, mas em geral a síndrome serotonética ela vai responder rapidamente à retirada daquela medicação. Perfeito. Acho que a gente abordou muita coisa. Óbvio que tem manejo de depressão no idoso, a gente poderia passar aqui o dia todo falando. Depressão na demência, que é um outro problema, enfim, que fica para outro. Mas isso fica para próximos podcasts. E aí já fica o convite, Rodrigo, para dizer que aqui a casa é sua, né? Que você vai sempre ser muito bem-vindo e conto com você para próximos episódios. Eu agradeço a vocês do Envelhecer com Saúde, né? A você, a Eduardo, a Rafa pelo convite. Não pude estar aqui hoje, infelizmente, mas agradecer a vocês realmente pela possibilidade de falar desse tema tão importante, né? Que justamente é subdiagnosticado, subtratado e que incentivar que médicos generalistas, não somente psiquiatras, estejam atentos e sensíveis a esse tema tão importante. Perfeito. Maravilha. Pessoal, a gente se vê no próximo episódio do podcast obrigado. Aqui do Envelhecer com Saúde. Não deixe de nos curtir nas nossas redes sociais, de divulgar, né, o Envelhecer com Saúde entre seus amigos. A gente está sempre procurando trazer informações válidas aqui para o cuidado do idoso. Um forte abraço a todos e até a próxima. Até mais, pessoal.